Fico feliz em ver vocês novamente. Sou eu, Matilde Martins. Aqui eu falo sobre animais e tudo o que está relacionado a eles, tanto os domésticos quanto os selvagens. Eu os amo muito. Se você também ama, inscreva-se no meu canal e não economize nos likes. Agora, vou direto ao tema do vídeo de hoje. Desparasitação e vermífugos. Ver fichas de cachorros. O remédio de verme pode causar efeitos colaterais nos cachorros. Entre eles, podemos observar um quadro de diarreia peludo após a desparasitação. As causas podem ser variadas e podem envolver tanto os próprios parasitas causadores da infecção, quanto o medicamento antiparasitário receitado para prevenir ou tratar a doença infecciosa. Em qualquer caso, é importante prestar atenção à presença desse sinal clínico e comunicá-lo ao profissional veterinário que receitou o tratamento, principalmente se ele se agravar ou durar muito tempo. Se você quiser descobrir quanto dura a diarreia do cachorro depois de tomar remédio de verme, continue lendo este artigo de perito animal. Também lhe pode interessar efeitos colaterais dos remédios para verme em cachorros, motivo pelo qual você deu remédio de verme para o cachorro. Para poder entender os motivos da diarreia no cachorro após tomar remédio de verme, é fundamental ter clareza do motivo pelo qual foi administrado o medicamento, já que efeitos colaterais são comuns. Sendo assim, antes de abordar essa pergunta, é importante indicar que os medicamentos antiparasitários podem ser administrados por dois motivos diferentes: prevenção de uma doença parasitária e tratamento de uma doença parasitária. A seguir, explicaremos quando se deve desparasitar um cachorro em função de cada um desses dois objetivos. Prevenção. As doenças parasitárias devem ser prevenidas mediante duas estratégias: medidas de controle, por exemplo, não fornecendo alimentos crus aos cachorros, proporcionando-lhes água limpa e potável, impedindo que tenham acesso a roedores, animais de caça, animais mortos, etc. Desparasitação de rotina consiste na administração de medicamentos antiparasitários de forma regular, a fim de prevenir a instauração de uma doença parasitária. A frequência com que se deve realizar uma desparasitação preventiva pode variar em função de múltiplos fatores, sendo os mais importantes: As características epidemiológicas da área. Os cachorros estarão expostos a um nível de risco diferente em função da prevalência das diferentes doenças parasitárias da área geográfica onde habitam. As características individuais de cada cachorro, tendo especial importância a atividade que realizam, cães de caça, cães pastores, etc. E a sua dieta. Consumo de carne ou vísceras cruas. Em função dos distintos fatores que condicionam o risco de cada animal, se deve instaurar um programa de desparasitação adequado, o qual deve sempre ser desenhado e prescrito por um profissional veterinário. Nesse sentido, os cachorros que vivem dentro de casa ou apartamento ou que têm um acesso limitado ao exterior, não têm contato direto com outros cachorros, nem têm acesso a outros fatores de risco, parques, caixas de areia infantis, roedores, presas, cadáveres ou vísceras, caracóis ou lesmas, ou carne crua, são considerados animais de baixo risco, o que torna suficiente dar remédio de verme 1 a 2 vezes por ano, ou então realizar exames coprológicos rotineiros e só desparasitar quando os resultados forem positivos. Os cachorros com acesso ao exterior, a caixas de areia, e com contato direto com outros cachorros, mas que não têm acesso a outros fatores de risco, roedores, presas, cadáveres ou vísceras, caracóis ou lesmas, ou carne crua, são considerados animais de risco médio, que devem ser desparasitados 4 vezes por ano, ou então realizar exames coprológicos rotineiros e só desparasitar quando os resultados forem positivos. Os cachorros com acesso ao exterior, a parques de areia, e com contato direto com outros cachorros e com outros fatores de risco, roedores, presas, cadáveres ou vísceras, caracóis ou lesmas, ou carne crua, são considerados animais de alto risco, que devem ser desparasitados de 4 a 12 vezes por ano. Existem poucas doenças parasitárias que estejam unicamente relacionadas com a idade do animal. O risco de infecção está presente desde seu nascimento, e por isso a desparasitação preventiva deve ser realizada durante a vida inteira. De fato, ela deve começar às 2 semanas de vida e se repetir a cada 15 dias até completar 8 semanas. A partir daí, a desparasitação deve ser mantida com a frequência estabelecida em função do risco, assim como explicamos anteriormente. Você encontrará mais detalhes sobre isso neste outro artigo, Plano de desparasitação de cachorros. Tratamento de doença parasitária quando as medidas preventivas falham,
e o animal pega um parasita, é preciso instaurar um tratamento antiparasitário específico para enfrentar o agente causal da doença. O tratamento antiparasitário específico deve ser instaurado no momento em que for determinada a espécie parasitária responsável pela infecção, e deve ser repetido em função do período de permanência da espécie parasitária em questão. Causas para um cachorro com diarreia após o vermífugo. É relativamente frequente que, após a desparasitação, os tutores se perguntem: por que o cachorro está com diarreia após tomar remédio de verme? Pois bem, existem várias causas que podem explicar esse efeito colateral no cachorro. A própria doença parasitária. Muitos dos parasitas intestinais causam diarreia devido aos efeitos citotóxicos e à própria ação mecânica que os parasitas exercem sobre a mucosa intestinal. Apesar de se ter instaurado um tratamento antiparasitário, é possível que a diarreia se mantenha durante os primeiros dias, até que se produza a morte de todos os parasitas e a mucosa intestinal se regenere. Efeitos colaterais após desparasitar um cachorro. Alguns medicamentos antiparasitários, como a bonamidina, podem produzir diarreia como efeito colateral. Erro na dosagem. A dosagem excessiva de um vermífugo pode exacerbar seus efeitos colaterais e produzir, entre outras coisas, um quadro de diarreia. Como você pode ver, se o motivo da desparasitação era tratar a doença parasitária, o mais provável é que este seja o motivo da diarreia. E isso marcará também a sua duração, como veremos no tópico a seguir. Em quanto tempo o vermífugo deve fazer efeito e acabar com a diarreia no cachorro? A duração da diarreia por desparasitação em cachorros dependerá do motivo pelo qual se tenha administrado o medicamento antiparasitário. No caso de que a diarreia se deva ao efeito patogénico do próprio agente parasitário, é possível que se estenda durante os primeiros dias do tratamento antiparasitário. Contudo, caso se trate de uma diarreia muito profusa, ou que se mantenha durante mais de 7 a 10 dias, é importante ir a um veterinário, já que, nesses casos, o animal pode se desidratar e precisar de um tratamento de fluidoterapia. No caso de suspeita de que se trate de um efeito colateral do remédio de verme, é importante comunicar isso ao veterinário ou veterinária que receitou o tratamento. Caso seja uma diarreia leve, é provável que o profissional decida manter o mesmo medicamento até que se complete o tratamento, mesmo que o animal tenha suas fezes menos formadas que o normal durante esse tempo. No caso de diarreias intensas, será necessário retirar o tratamento e empregar outro princípio ativo. O que fazer se o meu cachorro está com diarreia depois do vermífugo? Se a diarreia do cachorro filhote, adulto ou idoso se deve a um agente patogênico, você deverá esperar que o tratamento cumpra a sua função para que, assim, a diarreia pare. Como comentamos antes, no caso de ela durar mais de 7 dias, então sim, você deverá consultar um veterinário que te indique o que fazer. Caso se trate de um efeito colateral do vermífugo, a diarreia deveria cessar por conta própria depois de 24 a 48 horas. Porém, se ela persistir além desse tempo, também será necessário ir ao centro veterinário. Por outro lado, você pode estabelecer uma dieta branda ou oferecer um alimento de fácil ingestão para favorecer o trânsito intestinal e não piorar o estado do cachorro. Agora que você já sabe quanto dura a diarreia do cachorro depois de tomar remédio de verme, não perca o vídeo a seguir em que falamos o que fazer se o cachorro estiver com fezes moles. Este artigo é meramente informativo. No perito animal, com BR não temos capacidade para receitar tratamentos veterinários nem realizar nenhum tipo de diagnóstico. Sugerimos-lhe que leve o seu animal de estimação ao veterinário no caso de apresentar qualquer tipo de condição ou mal-estar. Se deseja ler mais artigos parecidos a quanto dura a diarreia do cachorro depois de tomar remédio de verme, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de desparasitação e vermífugos. Bibliografia European Scientific Council Companion Animal Parasites, SCAP, 2021. Controle de vermes em perros y gatos. Guia número 0 European Scientific Council Companion Animal Parasites, SCAP, 2013. Controle de protozoos intestinais em perros y gatos. Guia número 06.